Hoje o Em Direita recebe uma sumidade, né? Um cara extremamente bem preparado, o doutor honoris causa, né? Jonas Guedes. E ele é uma honra estar com você aqui. A gente vai falar de um assunto muito delicado, que é o suicídio, que é a especialização dele, né? Em suicidologia. Suicidologia. É diferente, pô. É um bom trava-língua, né? É um trava-língua mesmo. E não só essa, né? Você tem várias especialidades. Eu estava vendo aqui seu currículo, mas você é professor de Direito, previdenciário militar. Sim. Doutor honoris causa em suicidologia. Já tá a língua travando Isso. aqui, né? Socorrista mental. Pô, eu vou querer que você fale bastante disso. Achei muito interessante isso, a questão de você ser um socorrista mental. E um monte de outras coisas que a gente vai falando pelo meio do caminho aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Eu que uma honra agradeço muito o convite, grande. eu que agradeço o convite do podcast Em Direita, o seu convite, meu conterrâneo lá de Mojimirim, né? Pois é. Morei 7 anos em Mogi Guaçu. Ali do A lado. minha irmã nasceu em Mojimirim. Que legal, isso eu não sabia, pô, que bacana. É uma terra gostosa, né? Tem inclusive o Mogiano e Mojaninho, você deve conhecer lá. Sim, meus amigos, né, Mogiano e Toca Mojaninho. uma moda caipira boa lá, né? Isso. Um recanto caipira. É uma cidade que eu amo de paixão. Que bom, que legal. Vem aquele momento de nostalgia, né? Você lembra da infância. E eu não sabia que ele era de lá, né? A gente acabei descobrindo hoje essa particularidade de você já ter morado ali em Mogi. Sim, morei em Mogi Guaçu. Inclusive a sua colega, né? Também aqui do podcast, a Camila, ela mora no bairro que eu morava. Qual bairro? Perto do Jardim Bandeirantes. Perto do Jardim Bandeirantes. Isso, ali em Mogi Guaçu. Pô, que legal. Bacana. Conhece bem a terra, então. Conheço. Passei minha infância lá, né? Essa é a melhor época da vida, né? E era uma época gostosa, porque era bem interior, né? Era bastante mato, não tinha a quantidade de casas que tem hoje. Então você brincava, por exemplo, hoje tem o zoológico lá. Antes não, antes era mato. Era mato, então a gente jogava bola, tacava pedra, fazia arte pra caramba, né? Fazia as artes lá. Tava lembrando hoje até da Vossoroca em Mojimirim, conversando com um amigo meu, que eu matava aula pra ir brincar na Vossoroca. Não, eu matava... Não vou falar que eu matava aula. Não, esse negócio de matar aula é mau exemplo. Eu deixava de ir à aula, né? Pra ir nadar na lagoa, né? É isso aí, os maus exemplos aí. Querido, vamos começar então falando de suicídio. Eu acho que é um tema que me pega muito, inclusive, porque eu já tive uma pessoa próxima, né, que se suicidou, uma ex-namorada, que eu gostava muito, muito especial na minha vida. E eu acompanhei muito o processo dela. E gostaria muito de conhecer os sinais, gostaria muito de conhecer que depois de que aconteceu, eu acabei estudando um pouco mais do assunto e conhecendo mais do assunto. Suicídio, e acho que vamos usar esse podcast agora para falar bastante disso. Sim. Porque eu acho que é uma função social até, para as pessoas poderem evitar. Sim, eu acho bastante, é um tema sensível, né? Você no começo usou a palavra delicado, não, eu uso a palavra sensível, um tema sensível. É difícil de se falar, né? Existe muito tabu, existe muita desinformação a respeito. Hoje nós temos profissionais altamente qualificados, nós temos institutos sérios que trabalham na questão de suicídio. Eu posso citar o exemplo do Instituto Vitaleri. Nós temos o CVV, que é de grande valia nessa questão. A Polícia Militar ela tem investido, mas ainda falta muito. Você é uma prova, né, desse investimento. Inclusive, há poucos dias, né, eu escrevi um artigo sobre a questão do adoecimento da Polícia Militar e suas implicações jurídicas, porque ali eu escrevo como advogado. Tá aqui, viu? Já tá até marcado para a gente conversar desse artigo daqui a pouco. E eu falo também sobre a responsabilidade objetiva do Estado, tanto civil quanto penal, nos casos de suicídio militar. Então, ao longo do podcast, nós falaremos... Eu já vou pegar o gancho, já que você citou, já estava programado para falar desse assunto, vou antecipar. Eu achei muito interessante que você fala da responsabilidade objetiva do Estado
perfeito, é isso mesmo, né? Mas você também comenta da responsabilidade subjetiva, né? Que tem a... Desculpa. A Junta de Saúde, né? Sim. E eu achei interessante essa visão da responsabilidade subjetiva que eu, particularmente, nunca tinha parado para pensar também, né? Então, a gente pode falar para o telespectador, para quem está nos assistindo. Primeiramente, quero saudar a todos. Quero saudar o nosso colega Rufino, que me fez o convite, Coronel Tadeu, se eu não me engano, né? Sim, Coronel Tadeu, Rufino. O juiz militar Ronaldo Rotti, que é um dos meus mestres. Então, nessa hora, eu quero agradecer a Deus, a minha família e aos meus mestres. Senão não teria chegado até aqui. Não chega. Vou fazer um breve resumo, bem sucinto da minha história. Com 2 anos eu tive meningite, meningocócica B, uma doença altamente letal. Estou aqui conversando com você, eu acredito em milagre. Acreditamos, né? Em eu Deus, acredito né? em milagre. E Deus tem propósito para sua vida e já provou isso, né? Sim. Isso fez com que eu tivesse uma visão altruísta e tivesse uma empatia ao longo da minha vida. Com 17, 18 anos de idade, eu decidi ingressar no Corpo de Bombeiros como soldado. Tão novo ainda, né? Ingressei no Corpo de Bombeiros. Olha, desculpa fazer um corte, mas semana retrasada a gente publicou um podcast de alguém que também começou no Corpo de Bombeiros com 16 anos e o cara falou muito no podcast dele como o Corpo de Bombeiros foi importante para a formação de caráter dele, para a formação dele como pessoa e essa visão altruísta e etc. E agora, ó, mais um. Você vê como o bombeiro é maravilhoso. A questão da disciplina, a questão do autocuidado, a questão de você se autossocorrer. Você saber se autossocorrer. Muito poucas pessoas sabem noções de autossocorro. E o que nós vamos abordar hoje são noções de autossocorro. Se você perceber, eu tenho uma premissa, né? Que você salvar vidas é um ato de nobreza. Sem dúvida. E você pedir ajuda é um ato de extrema coragem. Você imagina para um policial pedir ajuda com aquela formação militar que ele tem. Autoridade. Então, assim, para ele é difícil pedir ajuda para o par. Então, é importante que o colega dele, o irmão de farda, né, como nós falamos lá, o par dele que está correndo na mesma viatura, ou na prontidão, enfim, saiba identificar os sinais de ideação suicida. Mas só voltando ao meu breve histórico, né? Então eu ingressei no Corpo de Bombeiros, logo almejei ser oficial do Corpo de Bombeiros, prestei o processo seletivo da FUVEST, ingressei no Barro Branco. E é uma história curiosa, né? Porque quando eu entrei no Barro Branco, o major que estava me entrevistando, ele me fez uma pergunta: por que você quer ser oficial? Aí eu respondi para ele: quem disse que eu quero? Ele quase caiu de costa. Ele não esperava essa resposta. Eu falei assim: eu não quero, eu vou ser. Se não for esse ano, o ano que vem eu estarei aqui novamente. Firmeza de propósito, né? Assertividade, né? Foco. Isso é legal. Depois disso, eu, inquieto, não muito contente com a realidade que vinha percebendo, gostaria muito de ajudar os meus irmãos de farda, os policiais, no caso, né? Então, fiz a formação em Direito, a especialização em Direito Militar, a especialização em Direito Previdenciário. Prestei concurso para o INSS, eu sou funcionário público federal também. Pô, que legal. Trabalho no Instituto Nacional do Seguro Social. Dessa eu não sabia. Então, é uma situação que eu acabo lidando no dia a dia. Essa questão da saúde mental, a questão da perícia médica, mas são institutos totalmente diferentes, né? Porque o INSS diz respeito à União. Quando nós falamos, no caso do militar, nós estamos falando do Estado. Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo.
A perícia, no caso, ela é competência do HPM. O que você não faz, meu amigo? Você também está em todo lado, né? Porque além de tudo isso, pela voz, vocês já perceberam, né? Radialista, locutor também, né? Inclusive, faz, olha, 10 anos que eu tenho, não, 20 anos que eu tenho registro como radialista. Que legal. Eu sou formado pelo Senac, lá Cipião, aqui, né, como radialista, há 20 anos. Fui mestre de cerimônias oficial da Ordem dos Advogados do Brasil em Santo André. Que bacana, cara. É uma coisa assim, eu brinco, né? Ser radialista, ser mestre de cerimônia é minha terapia. Escrever também é minha terapia. Que legal. Hiperativo, tá em todas, faz de tudo. Foi aquele conceito que eu falei para você, a mente inquieta, né? Então nós que somos hiperativos buscamos sempre aprimorar, sempre adquirir novos conhecimentos. E dentro desse contexto, né, aí eu fiz, no caso, o mestrado acadêmico em neurociências e inteligência comportamental. Tenho o título de doutor honoris causa em ciência jurídica. E dia 12 agora de abril, recentemente né? Eu recebi a grata felicidade, agradeço inclusive o Instituto Baronesa, né, por me outorgar o título de doutor honoris causa em suicidologia. Que legal. Vamos aproveitar então. Então esse é o resumo da minha história, né? Então o começo da minha carreira foi salvando vidas e hoje trabalho ainda em prol de salvar vidas. Só a forma é diferente, né? Só a forma é diferente, porque o bombeiro ele trabalha com a intervenção. E hoje eu trabalho na questão da prevenção. Eu quero pegar um gancho, já que você falou a gente falou das formas diferentes, intervenção e prevenção, a diferença. Você foi socorrista como bombeiro. Sim. Todo bombeiro é socorrista, né? Só que socorrista de acidentes, de físico. Socorrista físico. Acho que é a melhor forma da gente definir, eu que sou leigo, definir. E aí, hoje, eu vi no seu currículo socorrista mental. Pô, eu achei muito curioso a questão do socorrista mental e acho que é uma coisa que pouca gente conhece. E achei fantástico essa profissão, socorrista mental, porque acho que a grande doença da sociedade hoje está aqui dentro, né? Não está no físico. Sim. E eu quero que você fale um pouco disso, explique o que é ser socorrista mental. Eu fiz o curso em 2022, 2021, se eu não me engano, 2021. Eu fiz o curso de socorrista mental. Eu fiz vários cursos, na verdade, né? Eu fiz o curso de coaching, também fiz a formação em Master Coaching, a formação Master também como analista comportamental e como mentor. Então, eu investi muito, né, na questão de formação. E dentro desse contexto, eu fui convidado para fazer o curso de socorrista mental. Agradeço até o querido amigo Marcos Vanderlich, que é o presidente do Instituto Holos. Assim que formado no curso de socorrista mental, eu fui convidado para ser professor do próprio curso de socorrista mental. Que legal. Para falar da questão essa questão de prevenção de suicídios, né? Porque a questão do suicídio, nós temos fases, né? Então você tem, primeiro, a ideação suicida. Acho que tem até uma arte, né, para colocar sobre isso. Não, né? Ali a arte que eu vou passar daqui a pouquinho são os 7 sinais. Tá. Aqui eu estou falando das fases, né? Das fases. Tudo começa com uma ideação suicida. Depois vem os preparativos, a tentativa, a consumação. Então, quando você chega no momento da execução, aí você já está falando do psiquiatra, você já está falando do bombeiro. Quando você está na fase, por exemplo, da ideação, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, é de grande valia. Eu gostaria muito de saber disso tudo que você está falando no passado. E vou pegar um gancho em relação à experiência que eu tive.
A minha ex, ela na fase de ideação, ela deu sinais, né, de que ela já estava formulando isso, até me desculpa a forma de falar, que a gente começa a emocionar, Sim, né? vem a memória afetiva. Começa a lembrar. Mas ela deu sinais, né? De que algo aconteceria quando ela fizesse 30 anos. E ela acabou se suicidando poucos dias após ela fazer os 30 anos de idade. Ela fez no dia 27 de março e ela se suicidou em abril. E... Desculpa. A gente ficava Imagina. sofrendo um pouco aqui. Imagina. Lembrando as coisas. Imagina. Mas eu vou aproveitar e pedir para você, eu não perdi a condição de seguir o raciocínio, mas de falar um pouco aqui sobre te ouvindo, isso, né? Se aprofundar um pouco Desculpa te nisso. interromper, até para você respirar um pouco. Te ouvindo, eu quero falar para o espectador. A principal atitude na questão da ideação suicida e até mesmo na pós-venção ao suicídio. Como eu converso com uma criança onde o pai dela cometeu suicídio, no caso um militar. Então, assim, você tem que ter a escuta ativa, tem que saber ouvir. Existe até o Instituto Vitaleri, ele trabalha com um acrônimo, apoiar. Primeiro, você tem que aprender, né? Depois... A gente tem que divulgar as pessoas que fazem esse trabalho. Sim. Depois, na edição, coloca aqui o link do Instituto. Tem profissionais muito competentes na área. Tem muito competentes na área. São amigos que eu assisto palestras. São amigos que eu gosto de divulgar o trabalho delas, né? São duas amigas, aliás, que tem um trabalho muito sério na parte de prevenção. E voltando, né? Então, a primeira atitude é ouvir. Muitas vezes, isso é uma estatística que eu vou te falar, inclusive da ONU. 90% dos casos de suicídio são resolvidos simplesmente pelo ato de ouvir. O segundo ato, acolher. E aqui eu quero abrir um parênteses, eu vou contar uma historinha, bem rápido. Certa vez eu estava dormindo, eu acordei, era cerca de meia-noite, e não sei porquê. Eu acredito em Deus, não sei se o telespectador acredita em Deus. Se não acredita, eu respeito. Mas eu acredito muito em Deus, eu não acredito em coincidência. E me veio na mente de abrir meu Instagram. Aí eu pensei comigo, eu não vou abrir o Instagram agora, meia-noite, que eu vou perder o sono, né? Vou abrir o celular, vou perder o sono. Aí eu voltei a deitar, mas aquela inquietação para abrir o Instagram. Eu vou me reservar o direito de deixar o nome do policial reservado, tá ok? Mas esse policial, ele me chama no Instagram. Foi no mesmo dia em que uma policial civil lá de Minas Gerais cometeu um suicídio por sofrer assédio sexual. Não sei se você está lembrado. Lembro disso. No mesmo dia. Uma escrivã, né? Uma escrivã, exatamente. Lembro disso. Eu publiquei uma nota no Instagram, uma nota de condolências, né, para os familiares, e o policial viu aquela nota minha. E ele sentiu de pedir socorro para mim. Olha que importante. Legal. E ele me chamou no Instagram, me pedindo socorro. Aí eu, como fui militar, conversei como militar com ele. Eu usei até a gíria, né, militar. Falei para ele, Steve, você está onde? Você está onde? Aí ele me falou onde ele estava. Eu perguntei qual unidade ele servia, quem era o comandante dele, e comecei uma série de informações, que é o que nós aprendemos no bombeiro, né? Você fazer a anamnese, aquela entrevista inicial. E na hora, sim, eu percebi que ele estava só na ideação suicida.
Ele não estava planejando a tentativa ainda, mas estava na ideação suicida. Então, eu conversando com ele, eu falei para ele, olha, você vai para casa agora e amanhã eu quero conversar com você. Vamos fazer esse acordo? E ele concordou. Ele concordou comigo. Hoje, eu sei porque eu acompanho ele pelas redes sociais. Depois, fora do podcast, eu posso até... Ele está muito bem, está acompanhando amigos nossos em comum que estão na política. Então, assim, a maior satisfação, André, não são os títulos, não é minha formação, não são minhas especializações, não é o mestrado, não é o doutorado, não é isso. A maior satisfação é você conseguir impactar vidas, transformar vidas. Teve recentemente até um amigo em comum nosso, que a gente estava conversando agora mais cedo sobre o podcast, eu acabei citando o nome dele, você comentou que você ajudou ele recentemente também, né? Sim, ajudei. Não sei se você pode falar alguma coisa mais eu não sobre quero isso. falar o nome do policial. Sim, óbvio. Não quero falar o nome do policial, mas nós temos um amigo em comum, que é o Rufino, e ele me pediu uma ajuda na hora, que tinha um policial que estava passando por um momento delicado e que estava, inclusive, no hospital da Polícia Militar. Na mesma hora, isso era depois das 10 horas da noite. Esse é um horário... Eu comecei a estudar um horário temeroso. A madrugada, né? A madrugada, onde a pessoa ela está naquele silêncio e começa a vir aqueles pensamentos. E não tem quem socorra também, porque Não tem quem quem está socorrendo, então, o socorra, pessoal está dormindo, né? exatamente. Quando você, por exemplo, durante o dia, né, você tem uma pessoa para conversar, mas à noite não. Eu costumo falar, né, são pensamentos intrusivos. São pensamentos intrusivos. E se eu for falar na linguagem cristã, eu falaria que são setas malignas. Mas eu não quero levar Sim, sobre esse espectro, né? Até porque o suicídio, né, ele é o ato deliberado de tirar a própria vida. Muitos não gostam nem de pronunciar o nome suicídio, né? Fala a morte auto-infligida. E ele é multifatorial. Então não existe um porquê, mas existem fatores que levam a pessoa para um ato extremo, que é tirar a vida. Ele acha que vai encontrar naquele ato a solução ou então a fuga dos problemas dele. E eu gosto de uma frase de Aristóteles, que eu gostaria de citar nessa hora, né? Em meio às trevas é preciso foco para enxergar a luz. E foi isso que eu falei para aquele policial, o primeiro. Eu falei assim, eu sou uma mão que estou te guiando pela escuridão agora. E quero te conduzir à luz. Eu quero que você encontre o caminho. Só que eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra. Dependendo do grau que a pessoa está, ele tem que procurar ajuda especializada. Ele tem que procurar um psiquiatra, tem que procurar um psicólogo, tem que fazer terapia, sim. Sim. O povo tem muito preconceito, né? Sim, com a terapia, né? O socorrista mental, que foi a pergunta que você me fez, ele trabalha na parte de prevenção. É como se fosse um brigadista. Então, o brigadista de incêndio, ele trabalha na parte estrutural. Então, ele vê riscos potenciais de incêndio, riscos potenciais de acidente e trabalha na parte de prevenção. Assim é o socorrista mental. Então, o colega que está do lado, o colaborador que está do lado, o militar que está do lado, que está na mesma viatura, que está no bombeiro, no caso, está na mesma prontidão, ele percebe alguns sinais. É como você falou, e a gente tem um ponto convergente, porque eu tive também uma ex-namorada que cometeu suicídio. Eu já não namorava ela, já fazia um bom tempo que eu tinha já me afastado dela, né? Mas... Eu também não estava junto também quando ela se suicidou também. Mas olha só, André, o que me levou a enveredar por esse caminho
de querer ajudar policiais foi depois da morte de um amigo meu. Eu tenho 5 casos de suicídio na minha família. Sim. Poxa vida. Sim, isso choca. O meu avô se suicidou, o irmão do meu avô se suicidou, a irmã do meu avô se suicidou. Isso do lado materno. Do meu lado paterno, o irmão do meu pai se suicidou e depois o filho dele se suicidou. Então, assim, o suicídio, embora ele não seja muito abordado por causa de tabu, porque existe uma ideia de que se falar em suicídio, você vai dar ideia para a pessoa, você vai instigar ele. Existe uma política de não divulgar na imprensa. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Cuidado com relação a muito isso. pelo contrário. Esse é um assunto que tem que ser abordado, é um assunto que tem que ser falado. Até porque o Brasil está batendo recordes anos após anos. Né? Deixa eu te dar estatísticas. No mundo, hoje, ONU, No mundo, dados da ONU, a cada 14 segundos, uma pessoa tem ideação suicida. Imagina isso, a cada 14 segundos. é muita coisa. A cada cerca, aqui eu vou arredondar para 35 segundos, uma pessoa comete tentativa de suicídio no mundo. E a suicidologia, ela estuda justamente isso, o fenômeno do suicídio. Quais fatores levam, fatores regionais. Existem fatores até biológicos e químicos, para você ter ideia. Biológicos, por exemplo, se a pessoa tem deficiência de lítio no cérebro, ela tem mais propensão ao suicídio. Não sei se você sabia disso. Não sabia. Isso eu não sabia, não. Existem compostos químicos. Em conversa com um médico que trabalha comigo no INSS, ele me contou um caso, né, de uma cidade, era uma cidade pacata, e de repente começou 1 caso, 2 casos, 3 casos, 10 casos de suicídio. Espera, tem alguma coisa acontecendo. E foi interessante, porque lá o Ministério Público, a Polícia Civil e o INSS se uniram para investigar a causa. Aí descobriram que uma fábrica de tratores estava utilizando uma tinta que tinha um componente químico na tinta que era usada e que quando esses profissionais manuseavam aquele composto químico, eles tinham mais propensão ao suicídio. Não vou falar o nome do composto químico, logicamente. Tem que falar. Isso é prudência. Mas tem que falar o nome para as pessoas evitarem. Isso é prudência. Não, isso é prudência. Assim, Prudência. Tem certas coisas que nós devemos porque pode ser usado pelo bem, mas pode ser usado para o mal também. Exatamente. Infelizmente, o mal nesse... Exatamente. Então, assim, tem coisas que é por aí. interessante divulgar. Por exemplo, quais são os sinais de ideação suicida? Como agir, que foi os 2 pontos que eu falei. O primeiro, aprender o que é suicídio. Sim. Discutir, falar sobre isso. Isso. A segunda coisa, saber perguntar, fazer as perguntas certas. Depois, ouvir, que eu falei do acrônimo apoiar, né? Ouvir e indicar. Você percebe que quando eu falei do policial... Tem muita gente muito bem preparada aí. Tem CVV. Você percebeu que quando eu abordei o policial, eu perguntei quem que é seu comandante? Eu ainda perguntei, me dá o nome de um familiar seu, me dá o telefone de um familiar seu. Depois, acolher. Você saber acolher, para ele se sentir abraçado, amparado. Ele não se sentir sozinho. E uma frase que eu falei para aquele policial foi essa: você não está sozinho. E recentemente, nesse caso agora também, eu falei para ele, Steve, que é a gíria, né, que nós usamos na Polícia Militar, eu falei, você não está sozinho, mas procura ajuda especializada. Conta comigo, você não está sozinho. E depois a gente vai trabalhar a questão da ressignificação.
Para quê? Para retroalimentar a esperança, dar um sentido para a vida dessa pessoa. Porque a pessoa tem que ter a esperança resgatada. Vale a pena viver. Inclusive, o tema da minha palestra, quando eu falo sobre suicídio, é: vale a pena viver. Vale a pena viver. E vale muito a pena Vale viver. muito a pena viver. Se a gente está falando bastante aqui de policial, né, de policial militar, ele faz um trabalho, acho que a gente acabou até pulando de falar sobre isso. Você faz um trabalho na Polícia Militar de prevenção, Sim. né, ao suicídio. E eu peguei alguns dados aqui do adoecimento mental na Polícia Militar do Estado de São Paulo, e isso me assusta muito aqui, né? Então, Instituto Vitaleri, 25% de aumento em casos de ansiedade e depressão entre os policiais. Principalmente em decorrência da pandemia, né? Houve um aumento vertiginoso pós-pandemia. O Brasil, para você ter ideia, desculpa te interromper, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, ou um dos países mais ansiosos do mundo. É o que mais consome Rivotril no mundo. Eu não sabia disso. Sim, que absurdo. Sim. O QI do brasileiro, a média hoje do QI do brasileiro é 89, baixíssimo. Outro dado para você refletir. O Brasil é o terceiro país mais alienado do mundo. A terceira, para mim, é uma surpresa. Achei que era o primeiro. E um dos piores países no índice de educação do mundo. Então, aqui nós começamos até a falar um pouquinho das causas, né? É preciso criar políticas independente de partido, independente do espectro ideológico. É preciso investir na formação. Inteligência emocional. Sim, sem dúvida nenhuma. Resiliência. Mas assim, o caso da PM, a gente está falando de inteligência emocional, mas o caso da PM, eu acho que o contexto da própria corporação que está doente, eu acho que a corporação, ela também até tem a ver com isso que você está falando. A própria corporação Sim. não se preocupa com a inteligência emocional dos seus membros, e isso acaba gerando efeito. Me corrija se eu estiver errado, por favor. É um ponto a ser aprimorado. Nós temos acompanhado o trabalho do capitão Derrite, secretário de Segurança Pública hoje no estado de São Paulo. Inclusive foi meu contemporâneo de Academia do Barro Branco. Que legal. Eu sou aspirante 2004, eu creio que ele é aspirante 2005, se não me falha a memória. Então nós somos contemporâneos. E existe um trabalho, o governador Tarcísio também tem feito um trabalho muito profícuo em relação à questão da saúde mental dos militares. Mas existem muitas questões ainda para melhorar. Você estava falando dos índices, né? Então, para você ter ideia, dados da Secretaria de Segurança Pública, 2.500 policiais afastados. Isso mostra o impacto que você tem na... 12 mil, né? 12.500 afastados. Eu tinha ouvido 2 mil, olhei aqui, eu vi que é 12. 2 mil já tinha assustado. 12 Nós temos um efetivo ainda. de aproximadamente 100 mil homens, 12 mil é muita coisa. 12.500 afastamentos. Falando de 12% dos policiais. 12,5% de afastamentos. É uma coisa Então absurda. isso tem um impacto na operatividade. São policiais que deixam... Isso foi em 2022, só 2022. Eu peguei um índice de ano. 2022. Porque assim, o acesso às informações da Polícia Militar, ele é um pouco restrito, é difícil. É um pouco difícil. Mas um ano só você ter 12,5% dos profissionais afastados é uma coisa absurda. Os dados que eu te trouxe, né, eu trouxe com base muito no Anuário de Segurança Pública, dados da Secretaria de Segurança Pública, dados do Instituto Vitaleri, que faz um trabalho muito sério em relação a isso. Estou vendo aqui até do Instituto mesmo, que em 2023 foram 3.800 pedidos de tratamento para saúde mental dentro da PM de São Paulo para o Instituto. É uma coisa absurda, né? Isso, mas isso é uma coisa boa. Não, sim, estão procurando Quando você tratamento. tem 3.800 pedidos de tratamento de saúde mental, significa que o policial ele já está se conscientizando que ele tem que buscar ajuda.
Hoje existe essa consciência. Isso é perfeito. Tem que melhorar? Muito. Quando a gente fala de 12.500 policiais afastados, 3.800 é um terço. Um terço. Ainda falta muita gente ainda, Sim, né? sim. Falta muita gente. Agora, olha só, nós tivemos, foi inclusive capa da Veja, um aumento de 35% nos casos de exoneração a pedido. Policiais que simplesmente pediram para ir embora, porque não aguentavam mais a pressão. Seja, no caso, assédio moral, seja assédio sexual. Que é o caso da menina que se matou, inclusive, da escrivã lá em Minas. Exato. E aqui eu quero contar uma outra historinha. Um dia em aula, também vou me reservar o direito de preservar o nome da policial. Lógico, óbvio. Eu estava dando aula de Direito Previdenciário Militar na faculdade Escola Paulista de Direito, cujo coordenador é o Dr. Ronaldo Roth, juiz militar, e uma aluna... Eu fiz pós em Direito Tributário lá, viu? Que bom saber que você é professor lá. E uma aluna minha, no final da aula, porque eu... Depois corta, não tem problema. E no final da aula, essa aluna minha, ela veio me pedir socorro, ela veio me pedir ajuda. Porque eu falei da questão do suicídio, falei da questão de identificar os sinais de ideação suicida, e ela veio me contar que estava sofrendo um assédio sexual do superior imediato dela. Aí, como ex-militar, eu orientei ela, o procedimento que ela teria que fazer. Que foi o mesmo caso daquele policial que eu ajudei à noite. Eu orientei ele também estava sofrendo assédio moral. Ele também estava sofrendo assédio moral. E como ex-policial, eu consegui dar as orientações de o que fazer, qual procedimento adotar, dentro da legalidade, sem desobedecer aos princípios da hierarquia e da disciplina, mas muitos não aguentam, pedem exoneração. Uma pergunta que me veio agora. O problema da saúde mental dentro da PM tem muito a ver com, primeiro, a própria dureza do trabalho, que é um trabalho duro, né, pela sua natureza mesmo. Sim. Mas também por tudo que acontece da falta de estrutura, de politicamente dentro da entidade. E hoje a gente vai entrar num tema um pouco mais delicado, que é a questão de que o policial também é uma das categorias talvez mais injustiçadas do Brasil hoje. Entendeu? No sentido de que você tem uma imprensa que muitas vezes vende o policial como, por uma questão ideológica, como o errado, o bandido. Existe uma certa ideologia de alguns grupos mais à esquerda que são totalmente contrários à polícia e veem a polícia como inimigos e não como amigos, que é um absurdo, mas existem essas ideologias, infelizmente. E isso acaba gerando um adoecimento mental muito pesado para o policial também, né? Na verdade, eu perdi a linha de raciocínio minha agora. Você estava falando do pessoal que não gosta da PM, né? E esse pessoal que não gosta de polícia, ele... Peraí. Eu que estou devagar. Eu estava numa linha de raciocínio do quanto isso é... Mas eu vou voltar, peraí. E isso acaba afetando muito essas ideologias, esse tratamento, a mídia que muitas vezes fica do lado do bandido ou do lado do... tudo isso acaba contribuindo para essa doença, para esse adoecimento da entidade em si e do profissional, do policial. Eu acho que a gente fala muito aí da responsabilidade, a gente começou esse programa falando da responsabilidade objetiva e subjetiva, né, do Estado e das unidades de saúde, mas a gente tem que falar também da responsabilidade da sociedade, do entorno, das empresas de comunicação e da própria sociedade em si, que muitas vezes tem oprimindo, tem colocado o policial contra a parede
e gerando também esse problema, né? Existe muita cobrança interna e muita cobrança externa. A polícia, na grande maioria, a sociedade ela apoia a polícia militar. Aqui no estado de São Sim, a Paulo. grande maioria sim, A sem grande dúvida maioria nenhuma. apoia a polícia militar no que estado existe de São Paulo. uma minoria Existe que uma acaba minoria tendo que uma rechaça, voz muito alta, né? que rechaça a polícia militar. Mas a mídia acaba dando muito volume para isso e é um absurdo, né? E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Quando você começa a trabalhar com narrativas e não com fatos. Então, eu posso até citar um exemplo. Também me reservando o direito de preservar o nome dos policiais, mas um colega de turma meu, que fez escola de oficiais comigo, vinha sofrendo uma pressão muito grande da sociedade. Da sociedade. Então, estava sendo rechaçado por conta do modo como ele trabalhava, enfim. E ele acabou, no caso dele, ele acabou cometendo uma tentativa de suicídio. Logicamente, não vou falar o método, mas foi uma tentativa. Graças a Deus, ele sobreviveu, hoje está bem, mas teve essa questão da pressão dessa parcela da sociedade, daquele segmento que era um caso isolado, né? Então era um segmento da sociedade, era um local, né, para melhor situar. Então existia uma pressão para que não... Um grande exemplo, até para exemplificar, Santos, Operação Escudo. Sim, está acontecendo agora lá. Operação Escudo. Ela tem um grande apoio popular? Tem. Mas existe uma pressão contra a Operação Escudo? Existe. Enorme. Uma pressão enorme. Absurda. Inclusive por parte da grande mídia. Sim. Inclusive por parte da grande mídia. Não quero entrar aqui no mérito do certo e do errado. Mas existe, sem dúvida nenhuma, uma pressão violenta. Aqui eu estou falando somente dos fatos. E isso afeta... E isso afeta a questão da saúde mental. Sim, sim. E muitas vezes o próprio policial se questiona, vale a pena fazer o que é certo? É, terrível, né? Porque esse é o grande conflito. E nós temos suicídios em todas as faixas etárias, em vários segmentos de profissão, e nós sempre vamos nos deparar com conflitos. A polícia, ou a entidade, Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tem algum mecanismo, alguma forma de avaliar ou de acompanhar, melhor dizendo, a saúde mental dos seus profissionais? Existe um trabalho hoje bem profícuo de acompanhamento. Eu, particularmente, conheci várias psicólogas, elas são voluntárias. Não existe o quadro de psicólogos na Polícia Militar. Então, mas é importante ressaltar isso. Não existe... E é absurdo, precisa. O quadro. Por exemplo, você tem o quadro de médicos, você tem o quadro de veterinários, você tem o quadro do corpo musical. Como que você não tem psicólogo, né? E você não tem um quadro específico de psicólogos. Então, olha um ponto falho nessa questão. Extremamente falho. E a gente acabou de falar de uma entidade que está doente, né? 12.500. Hoje, o policial que atua como psicólogo, amanhã ele está correndo na viatura com o próprio policial. Infringe até o próprio Conselho de Ética da corporação. Do Conselho Regional de Psicologia. Vai contra. Não pode. Não pode. É antiético isso. Então, assim, eu vejo isso como um ponto falho. Extremamente falho. Agora, já está em andamento uma... como que eu posso dizer? Não vou falar uma terceirização, mas você contratar profissionais para fazer esse acompanhamento dos policiais. Até pela questão de que o policial ele se sente mais à vontade conversando com um psicólogo sem farda. Um psicólogo civil.
Recentemente nós tivemos um caso de uma policial que acabou sendo presa dentro do hospital da Polícia Militar porque chamou o capitão de você. Não vou entrar no mérito, porque eu não acompanhei o processo, não acompanhei a investigação, mas você percebe que existe um receio do policial em passar na perícia, em passar com um colega dele fardado, que é psicólogo. Então existe esse tabu, sim, existe esse estigma. E o policial, então, ele sofre um duplo, né, estigma, tanto da sociedade quanto do público interno. Uma coisa, vamos entrar nesse público interno aí. E você comentou sobre as questões de assédio. Existe alguma diferença, ou como é que eu posso falar, entre homem e mulher? O índice da mulher é maior ou o índice do homem é maior de problemas psicológicos dentro da corporação? Olha, os dados atuais, hoje, os dados que eu tenho em mãos, a grande maioria da corporação ela é composta por homens. Então o índice acaba sendo maior. Sim. Mas proporcionalmente, se nós falamos em porcentagem, as mulheres acabam tendo mais problema. Até por várias questões, né? O próprio machismo estrutural. O machismo estrutural. A questão do assédio. A questão do hormonal da mulher. Do quê? A hormonal. Sim, a mulher ela é diferente do homem. Sim. O próprio biotipo, né? O biotipo, exatamente, dela. Isso. Biológico, né? O biológico, isso, a questão biológica da mulher. Biológico. Então, existem fatores preponderantes. Por exemplo, um caso de estado em que a mulher ela acaba de ter um filho e ela entra num estado psicológico e que ela pode matar o próprio filho. Você já deve ter ouvido falar isso. Sim, o pós-parto, depressão pós-parto. Depressão pós-parto. Ou estado puerperal. Isso é uma questão biológica, é uma questão hormonal. Isso, graças a Deus, aqui eu não quero entrar na questão de gênero, não é isso que eu vim falar. Mas nós homens não enfrentamos esse tipo de problema. Não é a gente que engravida, né? Exatamente. Não é a gente que tem os hormônios. Exatamente. Todos então, assim, né? Existe o fenótipo, existe o genótipo. Então, o genótipo feminino, o genótipo é a biologia dela, né? O fenótipo seria como ela se identifica. Aí nós vamos falar da questão de gênero. Mas o genótipo dela é preponderante, sim, nessa questão de suicídio. E muitas vezes o fenótipo também pode ser preponderante por conta de conflitos. Sim. E dentro da corporação o que mais tem é conflitos, né? Porque a gente questão de conflitos. A gente vê uma corporação que hoje oferece uma condição precária de trabalho, é o pessoal extremamente mal equipado e contra um bandido extremamente bem equipados e etc. Uma sociedade que atua contra, você tem baixos salários, lógico que isso também afeta, porque ele acaba tendo dificuldade dentro de casa, com a sua família, para manter e etc. E leva a esses problemas, essas preocupações para o ambiente de trabalho, a própria questão que a gente já falou do machismo estrutural lá dentro. Sim. Então, tem várias questões internas que acabam... fatores como a questão de gênero. Então, dependendo a escolha da pessoa por conta do machismo estrutural, pode ser preponderante. Questões raciais, questões religiosas. Existem muitos fatores. Mas esses fatores ainda eles pegam toda a sociedade. Eu venho pensando mais assim, internamente dentro da PM, militar, dentro da polícia. Coisas assim, que agravam um pouco. O próprio estresse do trabalho também. A PM ela é um reflexo do que é a sociedade. Sim. O grande problema é que o policial tem uma arma na cinta. Ou na cintura, né? Por melhor dizer. É tudo muito fácil, né? É mais fácil. É tudo muito fácil. É mais fácil.
Eu perdi um amigo recentemente, e ele era guarda municipal, na verdade, não era policial, e foi o fácil acesso à arma que acabou, no momento de impulso, no impulso, ele acabou pegando essa arma da cintura e primeiramente ameaçou, né, a companheira dele, e aí acho que deu um desespero nele na hora que ele percebeu o que ele estava fazendo, e sem pensar, ele... Eu acho que se ele não tivesse com a arma naquele momento, se ele não tivesse com... Ele teria tido tempo de pensar e não fazer o que ele fez. Mas assim, ele estava com a arma, fácil acesso à arma, e fez rápido, sem pensar, no momento de desespero, num estalo, e acabou tirando a vida. Então, esse fácil acesso à arma também é um fator complicador. E foi justamente o que me motivou a enveredar por esse caminho. Foi a morte de um amigo meu. Ele ia direto conversar comigo no INSS. Ele era um policial civil, um investigador de polícia. E num determinado dia eu percebi que ele estava alterado. E eu perguntei para ele: "Você está bem?" Aí ele me olhou: "Tá tudo bem." Aquele "tá tudo bem" automático, né? Aí eu estendi a mão, peguei na mão dele, olhei no olho dele e perguntei: "Não, eu estou perguntando se você está bem." Aí eu percebi que ele estava acelerado. Só que eu não tinha noção, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje de identificar os sinais de ideação suicida. Aí isso foi há 10 anos atrás, na véspera do meu casamento. Eu ia entregar meu convite de casamento para ele. Foi quando eu soube que ele tinha cometido suicídio. Então isso mexeu muito comigo. Isso mexeu muito comigo, que era uma pessoa muito próxima ligada a mim. Foi quando eu, já advogado, já trabalhando com a questão de previdência militar, comecei a estudar os índices de suicídio na Polícia Militar. E me assustei. Se nós considerarmos a nível Brasil, existe um suicídio a cada 3 dias hoje, entre militares. Entre militares. São mais de 100 suicídios. Somente suicídio policial. 1 a cada 3 dias, a nível Brasil. Esse número, se você vem para o estado de São Paulo, é um pouco menor. Do ano passado para cá, melhorou também. Vem abaixando esse índice. É sinal que vem sendo desenvolvido um trabalho. Mas ainda tem muito a melhorar. O que você vê hoje a polícia como uma ação que seria efetiva e de curto prazo, porque a gente comentou até a questão dos psicólogos, mas é uma ação que para o governador aplicar ainda demora um pouquinho mais de tempo. A curto prazo, o que você veria como uma coisa que poderia dar um efeito? Ações, né? Implementação de programas de saúde mental, como, por exemplo, oferecer workshops, palestras, grupos de apoio para conscientização desses policiais sobre a importância da saúde mental, a desmistificação e o tabu em busca desse tema, até mesmo para que o policial busque ajuda. Outra coisa, a questão do treinamento em saúde mental. Nós estávamos falando do curso de socorrista mental. Esse é um curso, tanto esse curso socorrista mental quanto o de inteligência emocional, poderia fazer parte da grade dos cursos de formação, tanto de soldado, de sargento, de oficiais. Eu fiz curso de soldados e fiz curso de oficiais, né? Fiz a escola de soldados, no caso do Corpo de Bombeiros em Franco da Rocha, e depois fiz o curso de formação de oficiais. Então, poderia fazer parte da grade. E melhoria das condições de trabalho. Por exemplo, aqui nós podemos falar do policial, por questões de salário, né? Ele acaba dobrando o turno, fazendo bico, e dobra escala. E um grande mal que eu vejo, André, que eu tenho identificado, é a privação de sono. Privação de sono. A privação de sono.
E o problema da escala também teve um caso recente, né? Que eu lembrei agora que de suicídio por causa da escala. Teve até uma questão de homicídio por causa de escala. Se eu não me engano, foi homicídio seguido de suicídio. Exatamente. Foi homicídio seguido de suicídio, exato. O problema de escala. Porque o policial ele precisava de uma determinada escala por conta do filho que ia para a escola e ele achou que não estava de acordo e na hora que ele adentrou ele ouviu certas coisas e acabou cometendo um ato impensado. Desastroso. Um ato desastroso. Ele acabou alvejando os colegas de farda dele e cometendo o suicídio logo em seguida. Triste. Triste. Então, voltando para a questão, né, o importante, André, é sempre frisar, né, a questão da identificação dos sinais. Porque nós temos sintomas e nós temos sinais. E eu ia pedir exatamente para você entrar nisso, eu até pedi para a produção colocar aqui agora o slide aqui, porque a gente está entrando na reta final do nosso podcast e eu acho que eu tenho que deixar esse legado de deixar essa aula de como reconhecer para poder evitar que aconteça aí. Lembrando que nem todo caso de suicídio tem todos os sinais, né? Apresenta os sinais. Às vezes não tem nenhum sinal. Às vezes o suicídio não vem. Às vezes é uma pessoa que tem um ele transtorno. Ele vem de ímpeto. E às vezes tem o transtorno. Um surto. A pessoa já tem um transtorno, um toque, um transtorno bipolar. A gente sabe muito que o transtorno bipolar junto com o toque, quando tem os dois juntos, é fator explosivo para o suicídio, né? Então nem sempre ele vai vir acompanhado de sinais. Mas sempre a receita é a mesma. Mas é importante que saibamos quais são esses sinais, para você poder identificar, não só no seu par, não só no seu amigo, não só no seu colega de farda, mas em você mesmo. Em si próprio. Isso é muito importante. Em si próprio. E você perceber, espera. Para onde eu estou indo? Eu estou pensando coisa que não devo. E procurar ajuda. Como eu disse, pedir ajuda é um ato de coragem. E aqui eu quero citar o meu próprio exemplo. Eu tive síndrome do pânico. E num determinado momento, eu estava num grau de ansiedade generalizado. Eu fui sozinho até a porta do meu psicólogo e bati na porta. E falei para ele, eu preciso de ajuda, cara. Aí eu lembro a segunda pergunta que eu fiz para ele. Eu falei assim, eu tô louco? Ele falou assim, olha, Jonas, se você tivesse louco, você não estaria aqui na minha porta. Mas foi interessante assim, porque eu identifiquei os sinais e fui pedir ajuda. Porque eu escolho viver. Vale a pena viver. É isso aí. Vale a pena viver. Vamos lá, vamos falar dos sinais, então, aqui. Então, dentro dos sinais de ideação suicida, é importante, primeiro, observar pensamentos intrusivos que a pessoa tenha. Ela vai começar a dialogar com você e vai falar certas coisas, certos pensamentos que venham correndo com ela. É um sinal bem característico de... Quer cortar, voltar? Agora eu vou ter que voltar. Tá bom. Não, fica tranquilo, vambora. Não, comigo não tem erro não, vambora. Aí você só me chama para ser seu trabalhar no jurídico lá de Mojimirim. O que você acha que vale a pena a gente falar? Vamos falar dos sinais e, por último, eu falo da responsabilidade, bem rápido. Da responsabilidade. Vamos falar os sinais e depois eu vou bem rápido dos sinais e depois eu falo da responsabilidade também. Responsabilidade civil. Sim. Tá bom? Vamos lá? Então, manda a pergunta do
para eu te falar os sinais, né? A gente está entrando aqui na reta final agora. Vamos falar dos sinais, que eu acho que é muito importante para deixar esse recado para o pessoal, né? Então, você, telespectador, André, que está me entrevistando, você deve ter acompanhado, como você mesmo me disse, um caso muito próximo de você, né? A questão, o primeiro sinal são os pensamentos intrusivos, pensamentos, ideação suicida. Isso é bem característica. A pessoa começa a ter pensamentos, começa a ter ideias, começa... Geralmente a pessoa que quer cometer um ato, ela já sabe o dia, a hora, o modo. Ela faz todo um planejamento. Isso não é regra, mas geralmente acontece isso. Por quê? Porque ela já vem pensando nisso. Então, observar essa primeira questão, pensamentos, mudanças de pensamentos. Ela começa a falar determinadas coisas. Um segundo sinal, alteração repentina de humor. Então, de repente, o André era muito expansivo, falava bastante, brincava com todo mundo. De repente, ele se retrai, se fecha no mundo dele, para de conversar com os outros, só fica no cantinho dele. Também é um sinal para ficar alerta. Determinados avisos, a pessoa começa, não só pensamentos, mas começa a dar aviso. Olha, se acontecer isso, eu vou fazer tal coisa. Olha, eu vou cometer tal ato. Olha, eu vou fazer... Entendeu? Então ela dá avisos também. É um terceiro sinal de ideação suicida. Um quarto sinal, por incrível que pareça, uma melhora súbita. Ela vem num quadro, de repente, de depressão, um quadro em que ela não está muito bem, de repente, repentinamente, ela tem uma melhora súbita. Mas isso daí, por vezes, essa melhora súbita é aquela coragem que ela toma para praticar o ato deliberado de tirar a própria vida. Por isso que é importante também ficar atento a essa melhora súbita. Então a pessoa cria coragem. Cria coragem. É o caso que eu passei, teve esse momento. Na verdade, ela estava reclusa já há mais de uma semana, sem sair do quarto. E aí ela não saiu do quarto, falou, não, preciso trabalhar, preciso não sei o quê, não preciso produzir. E aí na quarta-feira saiu para trabalhar, na quinta saiu para trabalhar, e na sexta ela saiu e não voltou mais. Então entendeu? você percebe? Então ela teve realmente esse quadro da melhora súbita. A melhora né? súbita, porque a pessoa criou coragem de sair daquele estado para, como eu disse... E a família estava feliz, porque achou que ela estava se recuperando naquele momento. E eu vou falar de mais um sinal. E não era isso, né? Na Então, verdade. assim, ela já vinha tendo provavelmente pensamentos. Sim, sim, sim. Houve um planejamento, como eu disse, já sabia o dia, a hora, o local e até o modo. E ela sabia tudo isso. Sabia, geralmente Exato. sabe. É o que eu disse, não é regra, mas geralmente sabe. Então, essa melhora súbita, muitas vezes, é quando a pessoa toma coragem. Uma outra coisa, desapego. A pessoa começa a desapegar. Então, a pessoa era vaidosa, se cuidava, tinha uma certa vaidade. Esse eu não De repente, lembro a pessoa visto, também, assim, a pessoa para de se cuidar, começa a dizer, olha, esse relógio aqui não tem mais importância para mim, pega para você. Então ela começa a se desapegar, as coisas começam a não ter mais importância para ela. Isso também é um sinal de alerta. A terceira, irresponsabilidade. Atos inconsequentes. Começa a dirigir o carro em alta velocidade, começa a dirigir embriagado. E quando você vai conversar com a pessoa, olha, mas isso daí pode provocar um acidente. A resposta geralmente é, se acontecer, aconteceu. Então, atos irresponsáveis. Eu acho que os atos inconsequentes são aquele
Quando a pessoa não tem a coragem ainda, quer fazer, já está se programando, mas ela não tá com a coragem de se matar, então ela começa a assumir riscos que ela não comeria, que ela não correria se ela não tivesse com essas intenções. Ela começa a flertar com a morte. Isso. Ela começa a flertar com a morte. Às vezes ela já corre esse risco até na torcida para que realmente... E voltando para a questão do desapego e da melhora súbita, que você tocou nesse ponto, geralmente a pessoa também se despede. Ela começa a visitar familiares que ela já não visitava há anos. Eu preciso ver fulano, eu preciso ver ciclano. E você começa a se perguntar, espera aí, mas faz 10 anos que você não visita a pessoa, por que agora você precisa visitar essa pessoa? Geralmente é um ato de despedida. Inconsciente, muitas vezes. É consciente. Ou consciente outras vezes. E um último sinal, a mudança na rotina. Então o André, ele tinha uma determinada rotina. Ele tinha determinados programas. Lá em Mojimirim, ele costumava frequentar o Mogiano e Mogianinho, curtir uma moda caipira, gostava de tomar uma biritinha, que eu estou brincando com você. Costumava sair com a família lá no Parque Chico Mendes, Zoológico Chico Mendes, em Mogi Guaçu. Você costumava frequentar determinados lugares. De repente, tua rotina muda totalmente. Também é um sinal de alerta. Então, esses 7 sinais de alerta sempre é importante. Ficar atento aos pensamentos intrusivos, que começa, eu até digo, né, retroalimentar esse planejamento, alterações de humor, avisos que a pessoa começa a dar, uma melhora súbita, como nós bem colocamos, né? A pessoa ela toma coragem, muitas vezes. E até tomar cuidado quando você estiver acompanhando alguém, né? Que você sabe que está mal, às vezes a pessoa já está num momento depressivo, e a hora que ela melhora, às vezes as pessoas falam, agora que ela melhorou, não preciso mais estar em cima, né? Deixa quieto. Não, pessoal. Estejam em cima, porque essa melhora pode ser até o que a gente acabou de aprender aqui. Deixa eu só fazer uma colocação. Então, não desapega de cuidar por causa de uma melhora súbita. Continue. Isso não diz respeito somente ao suicídio. Às vezes, até mesmo em relação à morte. A pessoa ela está internada, ela está acamada, de repente ela tem uma melhora súbita e, na sequência, ela falece. Ela se despede dos seus familiares, ela chama todos os filhos para se despedir, em seguida falece. Eu acho que um último ponto que nós devemos falar, é muito importante, né, é a questão da responsabilidade a gente falou lá no comecinho objetiva do Estado e a questão da responsabilidade subjetiva. Na verdade, nós temos 3 responsabilidades. Tem a responsabilidade da própria pessoa, quando o ato é deliberado, ela mesmo resolve cometer um ato deliberado contra a própria vida. Então, nesse caso, não há responsabilização do Estado. Nós estamos falando do policial. A questão da responsabilidade objetiva. Nós temos 3 hipóteses: negligência, imprudência e imperícia. Então, por exemplo, eu vou citar o caso recentemente de um capitão que acabou atirando num sargento. Não vou entrar no mérito, não sei como está o andamento dessa investigação, então não vou entrar no mérito de certo ou de errado. Mas, pelo que eu soube, ambos, o sargento e o capitão, sofriam de transtornos mentais. Se isso é verdade, logo ambos deveriam estar com restrição de uso de arma. Então, um primeiro procedimento, a responsabilidade que é até padrão, clara que é até padrão no Hospital da Polícia Militar, é restringir o uso de arma do policial que está com problema de saúde mental. Depois, restringir o uso de farda, porque se ele não está armado, logo ele não pode ficar andando fardado. Ele é um perigo para si mesmo, para a sociedade
e para outrem. Terceiro, colocar ele numa função administrativa, não deixar ele mais trabalhando no operacional, para que ele não tenha acesso à arma. Muitas vezes ele pode não usar a arma dele, mas usar a arma do colega. Da mesma forma, semana passada a gente teve aqui no podcast com a gente o... Nossa, deu branco o nome dele, credo. O pessoal tá cheio. Vamos lá. Nossa, como é que é o nome do entrevistado anterior? Que saiu agora? O que não tem a mão. O policial que perdeu a mão, uma facão. Mas tudo bem, mas continua, mas vamos lá, esquece esse corte. Mas, enfim, então nós temos essas três hipóteses. No caso, imprudência, negligência e imperícia. E nós falamos da responsabilidade subjetiva quando a pessoa responsável, e nesse artigo que foi publicado na revista da Associação dos Juízes Militares Estaduais, eu falo muito sobre isso, né? É quando o perito, por livre e espontânea vontade, ele decide, ele toma a decisão por si próprio. Eu não vou restringir o uso de arma dele. Aí não houve negligência. Aí ele não restringiu porque ele não quis. Aí, nesse caso, a responsabilidade é subjetiva. É subjetiva. Quando ele nega um afastamento. Sim, porque o Estado fez a parte dele de botar o profissional lá, e o profissional é que não fez a... Você tem a prova inequívoca e o perigo da demora. Sim. Então, você tem que afastar aquele policial. Tem que tirar ele do serviço operacional, colocar ele no serviço administrativo ou restringir o uso de arma dele. Mas nada disso é feito. Por quê? Simplesmente ele não quis. Aí não foi negligência. Aí houve intenção. Aí houve dolo, juridicamente falando, né? Houve intenção, houve dolo. Então, quando a conduta ela é dolosa, a responsabilidade é subjetiva. Quando a conduta é culposa, nós estamos falando da responsabilidade objetiva do Estado. Então, a ação ela ingressa com uma ação contra o Estado e o Estado ele ingressa com uma ação contra, no caso, o policial responsável por aquela perícia médica que deveria afastá-lo, que deveria tirá-lo da rua, que deveria restringir o uso de arma dele. Obrigado, querido, pela sua presença. Acho que tenho certeza que esse programa foi muito produtivo aí para muita gente que pode estar vivenciando ou com alguma pessoa próxima vivenciando, né, o problema e pôde aprender muito aqui sobre a suicidologia, o trava-língua aqui, né? E também poder conversar, né, sobre a questão do policial militar e de todas as agruras e dificuldades que vem vivendo. E achei que foi maravilhoso, espero muito sucesso para você e que possa inspirar esse programa, essa conversa, para que as pessoas abram os olhos para esse problema, principalmente as pessoas do meio político, e que invista-se mais na prevenção e no tratamento desse problema dentro da Polícia Militar. Muito obrigado, querido. Eu agradeço o convite e, como mensagem final, eu quero me dirigir aos policiais, aos familiares e dizer: esteja sempre atento, ouça o seu familiar, ouça o seu colega de farda, esteja atento aos sinais, saiba acolher. Diga para ele que ele não está sozinho, estenda a mão, porque em meio às trevas é preciso foco para enxergar a luz. E como última mensagem, eu digo para vocês sempre: vale a pena viver. Eu escolho viver. Muito obrigado. Maravilha, obrigado. Essa é para o fechamento mesmo, né?